Olá, bom dia. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui com a gente participando desta live sobre valorização e retenção de colaboradores no condomínio e com as feras aqui que nos acompanham, enfim, com esses ilustres convidados que estão aqui conosco, ofereceram seu tempo para nos brindar com seu conhecimento. Antes de mais nada, é interessante a gente dar um panorama do que nos motivou e foi muito propício a escolha da data. Afinal, ontem foi o Dia do Porteiro e, por um acaso, hoje a gente está aqui com essa live sobre a valorização desse pessoal, né? Eu brinco e falo assim, a gente até colocou no nosso tema, antes invisível, né, mão de obra, não no sentido de que não era importante ou que nós não dessemos essa importância, mas sim no sentido que assim, sempre funcionou tão bem, tanto a questão da estrutura de funcionários dos condomínios, quanto do serviço que as administradoras prestam para que isso tudo funcione, que a gente não percebia isso tudo acontecendo. E com a gente confinado dentro das nossas casas, usufruindo um pouco mais dessa estrutura condominial, a gente começou a perceber toda aquela movimentação e dar valor, e se preocupar, e dar uma nova atenção, ter um novo olhar, né? Por isso que a gente falou lá em revelação desse pessoal, porque de fato a gente passou a ter um novo olhar e olhar para isso com uma atenção que sempre foi muito merecida, e é sobre isso que a gente vem tratar aqui, e num aspecto importante, que com a pandemia, um condomínio ou outro pode ter as suas contas um pouco comprometidas, enfim, a história do custo, como é que funciona a questão das jornadas, como é que eu faço para preservar esses funcionários em relação à contaminação, enfim, tem tantas questões e a gente tem alguns recursos jurídicos colocados através de medidas provisórias que podem nos ajudar a lidar com tudo isso de uma maneira a preservar e a fazer com que a preservar o emprego dessas pessoas e manter todas elas conosco, trabalhando e produzindo, enfim, e valorizando quem tem se doado, quem tem sido verdadeiros heróis na nossa vida cotidiana atual, dentro desse espectro e dessa vivência nova que nós estamos experimentando. Então, para isso, eu conto aqui com a Miriam Miranda. Ela é diretora da ABIC e ela tem, assim, ela atua nessa área há muito tempo e tem muitas coisas práticas boas para nos contar a respeito de como lidar e de como valorizar esse pessoal. E, aliás, nós vamos abordar aqui não só a questão dos funcionários dos condomínios, mas também nós vamos tocar um pouco no ponto dos funcionários das administradoras, a pedidos que no curso dessa semana, conforme a gente foi trabalhando os temas aqui, as discussões, a pedidos veio também, vamos falar um pouquinho também dos funcionários administradoras, então nós vamos ampliar um pouquinho o nosso tema para atingir também esse espectro. Nós temos a Cristiane Cardoso, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de São Bernardo. Muito obrigada, Cristiane, por doar seu tempo, por estar aqui. A Karina Negrelli, que é do jurídico, a gerente jurídica do Secov São Paulo, faz um trabalho brilhante. Aliás, Karina, a gente é muito grata a tudo que você tem feito, a parceria nossa, enfim, por você, no meio de tantos afazeres, de tantas loucuras, estar aqui hoje conosco também, nos brindando. E, aliás, o que inspirou também na escolha do tema, além do Dia do Porteiro e da valorização, foi um artigo brilhante que a Karina escreveu, saiu na coluna do Secov. Quero fazer aqui uma propaganda. Depois, Karina, a gente distribui aí novamente esse seu artigo, porque ficou o trabalho que ela faz a respeito dessa massa de trabalhadores condominiais, representando o setor nessas discussões, enfim, nas negociações todas de ordem sindical, é muito, muito relevante. Quero deixar aqui meu muito obrigado, viu, Karina? A Cristina Fernandes Elias, que é advogada muito especializada nessa área trabalhista, sócia da CFME Advogados, né, Cristina? E que sempre trabalha, enfim, eu falo que aqui o conhecimento hoje que nós vamos obter aqui é de fato ímpar, são especialistas mesmo a tratar desse assunto. E aí, no meio de tantas mulheres, eu resolvi que eu não, né? Mas eu convidei e ele teve a coragem de topar o Luiz Ribeiro,
que é da OAB de São Bernardo do Campo também, para mediar. Falei, precisamos de um homem aqui para mediar todo esse encontro e para nos ajudar a estabelecer essas perguntas, a trazer essa parte prática e tudo e todos esses questionamentos que são assim, todo dia nós recebemos muitos questionamentos a respeito desse assunto nas administradoras, nas próprias comissões de direito do trabalho, no próprio Secov. Então é trazer para uma live e poder disseminar ainda mais esse conhecimento, e é sobre isso que nós vamos falar. A minha fala de hoje era só essa, eu só queria mesmo agradecer vocês muito, em nome do Secov, por estarem aqui conosco hoje, agradecer ao Luiz Ribeiro, que topou esse desafio de mediar 5 mulheres, Luiz, não é brincadeira, e deixar que os trabalhos sigam, que eu tenho certeza que todo mundo que tiver a oportunidade de assistir vai sair daqui muito satisfeito com o nível de formação que vocês vão passar. Muito obrigada, viu? Luiz, está com você a bola, Luiz. Digo, tem que ver com esse monte de mulher aí, eu tenho que ficar calmo, tranquilo. Bom, eu queria primeiro agradecer a todos os que estão participando desse evento, vou rapidamente falar também, que o importante não sou o que eu falo, é essa transmissão de conhecimento e bate-papo. Agradecer o convite do Secov, eu faço na sua pessoa, Moira, que está brilhantemente acompanhando tudo. Tem 3 pessoas aqui que eu não posso deixar de agradecer, que estão nos acompanhando, nos dando a honra, que é o nosso querido Dr. Hubert, né? Figura ímpar do setor condominial, e 2 grandes advogados especialistas em condomínio, amigos, que é o Dr. Eric e o Dr. Rubens do Carmo. Não posso deixar de agradecer esses amigos, bem como o pessoal da diretoria do Secov. Para nós é um prazer, uma satisfação estar aqui. E vou tentar cumprir essa árdua tarefa de mediar profissionais tão brilhantes, tão capacitadas no direito condominial e do direito do trabalho também, né? Eu queria começar passando para a nossa querida amiga doutora Miriam, para poder falar um pouco sobre a relação do trabalho, como é que está, o que as administradoras, os condomínios estão fazendo para valorizar esses guerreiros, porque hoje funcionário de condomínio não é um funcionário qualquer, é um guerreiro. E precisa realmente ter o valor que muita gente não via, deixava ele meio escondido, né? Passava desapercebido. Hoje nós estamos vendo a importância que tem esses porteiros, principalmente as meninas ou os meninos, né? Que a maioria dos condomínios são mulheres, a turma da limpeza, o pessoal que aí está trabalhando. Então, doutora Miriam, conta para nós um pouquinho aí como é que as administradoras estão fazendo para reter e segurar esses bons profissionais, elas e os condomínios. Conta um pouco para nós. Então, Luiz, eu acho que foi a simbiose entre o Secov e a BIC determinaram as informações em tempo real para as empresas administradoras que transmitiram para os condomínios. Com isso, houve assim uma fase muito boa de entendimento dos síndicos, como é que as coisas iam funcionar. A higienização, como é que é a escala de revezamento, o que acontece se algum funcionário vai afastado com o coronavírus ou não vai, se é isto ou se é aquilo. Eu acho que essas informações que foram dadas em tempo real contribuíram muito para, primeiro, valorização dos funcionários e manter as equipes funcionando, porque nós não tivemos, pelo menos na ABIC, acho que no Secov líder, que a gente tem foi tratado juntos, né? Nós não tivemos problemas de reclamação que a equipe não foi, que a equipe ficou. O que a gente teve nas administradoras foi perguntas, como é que pode, e se o funcionário daqui não vai, como é que faz a escala, como é que refaz, como é que afasta, como é que o que precisa dar para o funcionário ficar afastado. Mas tanto nas administradoras, funcionários das administradoras, como dos condomínios, olha, foi maravilhosa a contribuição deles para que, nessa pandemia, os condomínios, é como a Moira falou, ninguém, não é que não dava valor para o funcionário, mas passava bom dia com o senhor e não dava muito valor. Agora, todos os condomínios viram o que é essas pessoas que saem das suas casas, pegam transporte público,
né? E tem que ir trabalhar, pegar o turno das 6, depois das 14, depois das 22, inclusive até com o sindicato deles, que é o Sindifícios, nós mantivemos alguma relação, que são perto de 200.000 funcionários que todos os dias estão trabalhando nos condomínios, seja o residencial, seja o comercial. Foram orientados, no Secov e a BIC mandaram orientações de como fazer, de como entrar, de como sair, o que tem que manter a higienização a mais, enfim. Eu acho que essa gama de informações, o que acarretou? Primeiro, a preservação dos empregos. Nós não temos grandes notícias de que houve assim, mandaram muitos embora. Não mandou ninguém embora por causa da pandemia. Os que foram dispensados já estavam, talvez, até na programação do síndico. Inclusive, houve também contratação. Tivemos alguma solicitação de redução de jornada nas administradoras, muitas trabalhando em home office, com alguma coisa presencial, mas as nossas orientações preservaram o mercado como um todo. Luiz, eu acho que é isso que eu tenho para informar. Ouviu, Luiz? Estou ouvindo, estou deixando, vendo se não vem mais. A sua experiência é enorme, nós temos que aproveitar e compartilhar. Eu estou aqui para aprender. Olha, o que a gente soube é que muita gente oferecia almoço para funcionário, jantar para funcionário, porque realmente começaram a dar valor para aquilo que estava ali funcionando para manter o condomínio, né? Porque o que teve de a mais? Entrega de comida, delivery, não é isso? Hã? Delivery de mercado, isso tudo passou pelas portarias dos condomínios e foi numa boa, sem problema nenhum. Então, os próprios condôminos começaram a ver as portarias e os funcionários, acho que com um olhar mais humano, sabe? Que este aqui é quem está fazendo isto aqui rodar, isto aqui andar. Quanta gente, inclusive, os mais velhos que não quiseram sair, pediram para funcionário, às vezes, por favor, me traga isso, me traga aquilo, farmácia, tudo entregue. Quer dizer, e os funcionários ali preservando as funções para as quais eles são destinados, né? Portaria, zeladoria e a faxina. E nós temos essas informações de que houve uma... Como é que eu vou explicar para você? Houve assim um entrosamento, uma simbiose entre os funcionários e os condomínios, tá? E nas empresas administradoras, a mesma coisa. A troca de informações foi muito importante nesse período, tá? Todo mundo se conversando, todo mundo, os DPs conversando uns com os outros, e para exatamente não ter, para manter os empregos desses funcionários. Ok? Acho que esse final de ano, quando o condomínio for fazer aquela caixinha de Natal para os funcionários, tem que ser mais gorda, né? É o mínimo, né? Além do cérebro panetone, tem que ter uma caixinha a mais, né? Eu acho que Olha, sim. O trabalho deles aumentou, a responsabilidade, e hoje muita gente descobriu a função e a responsabilidade, o que é bom ter um porteiro de confiança, né? Sim, claro. Isso é bom, isso é bom. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Deixa eu cutucar a doutora Karina agora. Vamos ver. Doutora Karina, bom dia primeiro. Antes, deixa eu agradecer que nós também estamos sendo assistidos, tendo a honra e o privilégio da doutora Fernanda Lisboa, nosso amigo Paulo Romani, a Maria Ângela Machado, estão tudo acompanhando a gente aqui também. Mas, basicamente, o que está vigorando hoje e afetando a relação trabalhista é a MP 927 e a 936. Elas são, vamos dizer assim, o pilar central, e delas começam a vir ramificações, discussões e tudo mais. Então, o que eu queria tentar entender um pouquinho, porque eu também estou aprendendo e vendo como é que a gente faz. Fala um pouco sobre essas ferramentas, o que elas compõem, o que o condomínio pode usar, como funciona, para os síndicos, os administradores entenderem um pouquinho delas.
Ok, bom dia, pessoal. Agradecer muito por estar aqui, é uma oportunidade muito rica de trocar com esse grupo aqui, que é um grupo de parceiros. Quantas coisas já fizemos juntos, e nesse período de pandemia, então, a questão se intensificou. A doutora Cristiane, nós tivemos o prazer de conhecer agora no preparo dessa live, mas já houve um entrosamento muito grande e parece que é uma velha amiga. Então, o que eu poderia até trazer como testemunho, né, de quem esteve aí no início desse susto, né, onde a gente teve a decretação da quarentena, do estado de calamidade pública e da necessidade, né, de adoção de medidas emergenciais e de maneira ainda antes que as MPs fossem editadas e publicadas. Nós já estávamos aqui em São Paulo por sermos, né, o centro da pandemia no Brasil, e tivemos aqui uma situação, pelas características enormes da cidade, uma disseminação proporcional, né? Então, já logo de início, essas questões começaram a chegar, e eu acredito que nesse tema de retenção e valorização dos colaboradores de condomínios, realmente entra bastante a retenção e a valorização dos colaboradores das administradoras, que fazem esse back-office para os condomínios, né? Porque a questão de arrecadação de cotas tem que girar, a questão de suporte técnico para o corpo diretivo dos condomínios tem que acontecer, e isso também entrou em debate no Secov, ali na nossa realidade, para que nós tivéssemos as condições de manter também esse back-office girando e evitar que esse capital humano, que envolve tanto os empregados de administradoras, né, quanto os trabalhadores de confiança que estão ali diariamente nos condomínios, pudesse ser mantidos, né, porque o grande temor do efeito econômico da pandemia era que os empregadores não tivessem como suportar o custo da mão de obra, que todos sabem, tanto numa empresa como num condomínio, recebe um recurso muito importante no faturamento da arrecadação, é destinado para a folha de pagamento. E num momento, né, das empresas em que houve uma retração da atividade econômica, né, por conta dessa decretação da quarentena, isso trouxe um temor, e começamos a negociar com os sindicatos de trabalhadores representantes dos empregados em empresas do setor imobiliário para tentar construir alternativas de manutenção dos empregos. No caso, a seguir vieram as edições das medidas provisórias que o Luiz citou, a 927 e a 936. Essas medidas provisórias trouxeram ferramentas de manutenção desses postos de trabalho, porque a preocupação era que esse efeito econômico não viesse a aumentar ainda mais o nível de desemprego e a falta de renda, né, para o cidadão, que pudesse trazer ali, além do aspecto da pandemia, ainda uma privação de sustento, de renda, que fosse tornar a situação ainda mais dramática. Então, essas medidas provisórias, elas trouxeram as possibilidades de, primeiro, né, numa primeira reação à quarentena, trazer a possibilidade de home office, né? As empresas, muitas delas, não estavam preparadas para isso. Elas tiveram que colocar todo mundo em casa sem muito preparo. Mas o teletrabalho foi uma forma de nós conseguirmos rapidamente manter nesse back-office das administradoras essa atividade em segurança, né? Então, nesse momento, foi colocada a possibilidade sem maiores formalidades, possibilitando a comunicação dessa nova forma de trabalho com 48 horas de antecedência, fazendo uma comunicação, inclusive por meio eletrônico, para o trabalhador,
para que ele estivesse aí realizando as suas atividades por meio remoto em casa, cumprindo a quarentena, né? E a convenção coletiva para os empregados de administradora, para tentar suprir essa questão que a lei trazia do empregador prover os meios, já que nós não estávamos preparados, foi estabelecer ali uma ajuda de custo para que as despesas de energia elétrica e internet pudessem ser partilhadas para o empregado não fazer frente a isso individualmente, né? Então, além da medida provisória dar essa possibilidade, essa questão foi colocada. Também há um detalhe no home office interessante, que o acionamento de aplicativos e meio de comunicação telemática não vão constituir prontidão, regime de prontidão ou sobreaviso. E isso é uma garantia, porque pode haver oscilação, às vezes, como não é feito, digamos assim, no home office, o controle rígido de ponto, né? Essa não significa que a jornada é ilimitada. Jornada é uma coisa, horário de trabalho é outra. Então, esse horário de trabalho, ele pode até sofrer alguma alteração e não significa que o envio de uma mensagem em meio telemático torne essa relação em regime de prontidão e sobreaviso. Isso foi importante, né? E, no caso das administradoras, né, das empresas, essa negociação prevê até que fosse, claro, suspenso o vale transporte e o próprio vale, o ticket diário, caso ele seja fornecido na forma de ticket, foi uma demanda que pôde ser atendida. Essas medidas provisórias trouxeram também a possibilidade de antecipação de férias individuais, inclusive quando o período aquisitivo não estava completo, com uma comunicação com menor antecedência, com apenas 48 horas, trouxeram essas condições também para as férias coletivas, dispensando as formalidades de comunicação prévia para sindicatos e autoridades governamentais, puderam prever o pagamento dessas férias no 5º dia útil do mês seguinte ao início delas. No caso da convenção coletiva que fizemos para as empresas, isso ainda proporciona até o parcelamento das férias, sendo a primeira parcela no 5º dia útil do início do gozo e a segunda 30 dias depois, caso a empresa tenha uma dificuldade de caixa, né? E o terço das férias também, no caso da nossa convenção coletiva, pode ser pago em 2 parcelas, enquanto a medida provisória determinava o pagamento junto com o 13º salário lá em dezembro. Então, algumas modificações para que a gente mantivesse o back-office ativo, né? A gente afastar, de repente, funcionários mais vulneráveis de grupo de risco através de férias, possa ser uma opção, né? O aproveitamento e antecipação de feriados também foi previsto nas medidas provisórias, o banco de horas, inclusive o banco de horas negativo, para que pudesse ser compensado até em 18 meses. Dentro da convenção coletiva, nós encurtamos esse prazo, os sindicatos concordaram para repor esse banco de horas em 12 meses, caso depois na volta a empresa tenha algum gargalo, então poderíamos fazer essa compensação em 12 meses. Né? E também tivemos, nas medidas provisórias, algumas suspensões de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Né? Os exames periódicos foram suspensos, exceto os demissionais que foram mantidos. Enfim, a realização de treinamentos relacionados a esse assunto também, até para evitar a questão da formação de grupos, enfim, de aglomerações que não são previstas, né? E depois, com a medida provisória, né, 936, isso foi acrescido os benefícios emergenciais de preservação do emprego e da renda para o caso de redução de jornada e salário e da suspensão do contrato de trabalho, né? A redução de jornada e salário, ela tem faixas, né? Ela
é de 25%, de 50% e de 70%, o benefício é equivalente e a suspensão do contrato de trabalho estabelece um benefício de 70% sobre esse salário, né? Já a suspensão, ela tem um caráter de menor duração, ela tem a possibilidade de ser feita apenas por 60 dias, e a redução de jornada de salário por até 90 dias. Né? Essas questões trouxeram aí a possibilidade de nós retermos essas pessoas, retermos esse capital humano, preservarmos esses postos de trabalho de uma maneira diferida. A gente chama até essas medidas provisórias de direito do trabalho pandêmico, né? Porque elas são medidas de exceção, elas trazem uma modificação no direito do trabalho clássico, mesmo depois da reforma trabalhista, que já trouxe uma flexibilização de certas regras aqui para a nossa realidade. E isso está apenas começando, né, gente? A gente percebeu no Secov, nas empresas, bastante interesse por essas ferramentas, só que essas ferramentas precisam estar sempre bem atentas. Eu acho que a gente vai depois, talvez, detalhar um pouco mais essa questão de formalização, como que a gente se documenta para ter regularidade do uso, mas elas estão aí como uma alternativa. No caso dos condomínios, o que a gente sabe é que aqui em São Paulo não teve convenção coletiva. Por quê? Como a Miriam mesmo falou, esses trabalhadores, eles estão normalmente na carga cheia. Para você reduzir salário de um porteiro, você tem que mexer na jornada. E mexer na jornada é mexer na escala. Isso muitas vezes é inviável, a gente precisa da jornada cheia, né? Então, isso na convenção coletiva de São Paulo não teve, não ficou para tratar pontualmente alguma necessidade, mas a gente lembra que na necessidade de fazer uma redução, por exemplo, a medida provisória estabelece faixas de salário. Quem ganha, né, entre 3 mil e 12 mil tem que ser sempre por acordo coletivo, mas quem ganha abaixo de 3.135 pode fazer até por acordo individual. Isso está previsto na medida provisória. Quem ganha acima de 12 mil também seria por acordo individual. Eu sei que no condomínio normalmente não é uma rotina, não é um salário ordinário, mas abaixo dos 3 mil, sim. Né? Então, a gente tem para esse público a possibilidade dos acordos individuais que foram validados no Supremo como válidos para esse momento específico de pandemia, porque a regra geral da redução de salário e jornada é sempre a negociação com participação do sindicato. E a suspensão do contrato de trabalho, pelas mesmas razões que a Miriam colocou, porque um aumento de demanda dos condomínios, recebendo além de delivery, além de mercado, o e-commerce, né? A gente não, as nossas necessidades, aí vem de tudo, né? Vem a roupa, vem o presente do Dia dos Namorados, que está chegando aí, veio o Dia das Mães, veio, enfim, uma série de coisas, e os porteiros dando conta dessa central de logística e distribuição dos condomínios. Então, a suspensão do contrato de trabalho também eu acho que é uma medida muito pontual, né? E acho até difícil, porque ela está vinculada na medida provisória a faturamento. E faturamento é uma coisa que a gente não é perfeitamente encaixado no condomínio. A gente poderia pensar até numa questão assim, de arrecadação, mas também a gente tem uma pouca aderência, me parece, dessa ferramenta. Mas elas estão aí e a legislação oferece alternativas para que não se chegue numa situação drástica, que é o desligamento, que ninguém quer e que parece que até esse momento ainda não precisou ser realizado. Eu não sei se eu passei um pouco aqui do tempo, mas eu acho que em termos de panorama geral, é o que a gente identifica aí desse direito do trabalho pandêmico. Obrigado, doutora Karina. Com certeza, aqui o tempo não é nosso, o tempo é dos espectadores. Enquanto eles quiserem, a gente fica aqui, não tem problema. A não ser que a doutora Moira fale, ó, você está dando muita trela, corta isso. Deixa eu aproveitar agora aqui, fazendo assim, uma história que eu ouvi por aí, né? Então eu gosto de pôr as pessoas no fogo, porque sempre me colocam no fogo. Agora hoje eu estou numa situação que eu estou achando maravilhosa. Pode me convidar sempre para fazer isso.
Doutora Cristiane. Bom dia, doutora Cristiane. Antes de fazer a minha pergunta, doutora, eu queria aqui falar para a doutora que nós temos duas colegas nossas daqui da região de São Bernardo do Campo, também experts no assunto, que estão participando da live, hein, doutora? Não posso deixar de mencioná-las, a doutora Caterine Paus e a doutora Natália Aguiar, que a doutora deve conhecer, sabe quem é e tudo. Então, estamos aqui, duas que trabalham com condomínio, direito do trabalho, e a responsabilidade nossa é grande. Luiz, nesse ponto eu também quero dizer que eu também tenho meu pezinho em São Bernardo, hein? Eu já te contei isso. A minha formação foi na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Então, sou da turma do ano 2000. Então, também me sinto em casa nesse aspecto, viu? Verdade, doutora Moira daqui. Aliás, eu não sei se eu comentei, doutora Moira, mas foi minha bichete, viu? Porque eu me formei em 98. Então, quando entrou, eu estava lá. Foi caloura nossa, tá? Doutora Cristiane, me falaram, ou eu li em algum lugar, eu não sei direito as coisas que a gente vê por aí, que a medida provisória parece que ela tinha um prazo de validade, funciona algo mais ou menos assim, eu não sei direito. E aí, depois desse prazo, como é que ficamos? Porque passou o prazo, não passou, está valendo, prorroga, não prorroga, enfim, como é que eu fico? Eu estou nessa insegurança, eu não sei o que eu faço. E agora? Explica um pouco para mim. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite do Secov. É muito bacana e gratificante fazer parte aqui desse grupo de mulheres e também do Dr. Luiz, né? Mas agora está como apenas presidente de mesa, vamos dizer assim. Mas essas mulheres incríveis, aí estou me sentindo muito honrada e obrigada pelo convite. Agradeço a Moira em nome aí do Secov, né? Que está representando o Secov. E Luiz, vamos lá, né? Colocar o pessoal no fogo aqui é com a gente mesmo, né, mulheres? Não fugimos da raia. Agradecer a presença do pessoal que está assistindo. Doutora Caterine, ela é membro da comissão também de Direito do Trabalho da OAB de São Bernardo. Agradecer ao pessoal. A doutora Natália também, que está presente aí. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Teve realmente a prorrogação da medida provisória. A gente está falando agora da 936, né? 927 também foi prorrogada, mas o pessoal tem confundido muito a prorrogação da vigência da MP com os prazos que ela traz para a suspensão do contrato e para a redução da jornada e dos salários, né? O que a MP fala, como a doutora Karina já antecipou? Com relação à suspensão, o máximo do período que os condomínios, que as administradoras, enfim, todas as empresas podem fazer nos acordos é de 60 dias. Então, 60 dias para a suspensão dos contratos e 90 dias para a redução dos salários e das jornadas. Muitas pessoas perguntam, né? Eu posso combinar, fazer um super combo de suspensão e redução? Porque muitas empresas, condomínios, já fizeram a suspensão logo quando saiu a medida. Alguns até já estão aí ou na iminência, ou já acabaram o prazo de 60 dias dos acordos. E aí estão se perguntando, né? O que eles podem fazer? Pode fazer o combo? Pode. Agora pode reduzir a jornada e salários? Pode. Mas tem que respeitar o prazo que a própria MP traz, que é de 90 dias no total. Então, se for utilizar a suspensão e a redução, pode, desde que seja suspensão 60 dias, esse não pode mudar, e a redução mais 30 dias. Então, tem que ser um máximo 90 dias. Não significa, com a prorrogação da vigência da MP, que agora pode fazer 60 mais 60 de suspensão, 90 mais 90 de redução, né? 90 mais 90 de suspensão e redução, não. Os prazos continuam iguais, né? 60 para suspensão e 90 para redução, ou 60 de suspensão e 30 de redução, no total de 90. Esclarecida essa questão aí para ninguém mais confundir, né, e perguntar se agora pode prorrogar tudo. Não, não pode. Mas as pessoas estão se perguntando agora, o que a gente faz com esses funcionários, né? Eu já dei a suspensão, está acabando o período de suspensão, então pode dar mais 30. Ai, mas agora eu já não posso, de repente, reduzir a jornada. Como é que eu faço? É grupo de risco, eu não posso trazer esse funcionário de novo para trabalhar. E aí a gente puxa de novo o gancho do que a doutora Karina já adiantou. Vamos usar as outras medidas, né? As outras alternativas. A MP 927, que traz aí, coloca ele de férias, antecipa as férias individuais. Pode dar até férias futuras, como a doutora Karina falou, que são períodos que nem foram ainda, nem estão ainda dentro do período aquisitivo. Então, pode antecipar férias futuras também? Pode. Pode colocar em regime de banco de horas? Pode colocar também, né? Tem algumas observações, depois que a gente vai fazer num próximo bloco, do que é questão crítica aí, né? Tem sido muito discutido. Mas usem as alternativas também da MP 927.
de repente o funcionário aí está com alguma suspeita de Covid, usa a licença remunerada, né, da Lei 13.979, que também permite que ele fique afastado e não seja descontado do salário dele. Então, usem essas medidas que também traz aí para poder acrescentar e tirar do risco também, tanto os funcionários como os moradores, enfim, né, a própria empresa, fazer uma gestão de risco trabalhista. Não sei se eu consegui falar tudo no meu tempo aí. Ainda tem mais tempo. Se precisar, pode falar que tem mais tempo. Aqui é... Não, a gente tem bastante coisa para conversar, mas eu vou deixar aí minhas colegas falarem primeiro, depois a gente vai entrar numa discussão mais calorosa, né, do que vai ser judicializado, o que não vai ser, né? Já adianto, faço um spoiler aqui, que provavelmente tudo vai ser judicializado, porque muitas questões precisam realmente ser definidas pelo judiciário, né? A gente, mesmo que tenha a medida provisória, enfim, ainda terá aí discussão de constitucionalidade, muitas já estão sendo em tese pacificadas através de liminares do STF, né? Mas a própria questão dos acordos, se pode ser por acordo individual, se tem que ser por acordo coletivo, mas foram ainda decisões em sede de liminar, né? Então, muitas coisas ainda serão resolvidas, infelizmente, no Poder Judiciário. Passo bola aí. Ah, ótimo. Tá querendo ficar livre logo, hein? Só a doutora Cristina, ela tá quietinha aqui no canto. É que tem muita coisa para a gente discutir, né? Então, vamos primeiro fazer uma pequena introdução, né? Começar a live leve. Tá certo, vamos levando assim com calma. Tem tempo. Doutora Cristina, bom dia. Mais uma expoente do direito. Como a doutora Moura já apresentou, outra profissional competentíssima em direito do trabalho, também atuante na área condominial. Doutora Cristina, eu tenho uma outra dúvida aqui. A doutora Cristiane fugiu um pouco do assunto e tudo. A doutora Karina me mostrou mais ou menos o que pode, o que não pode. Mas, na prática, porque eu tenho as ferramentas, eu vejo o que elas têm, eu vejo como funciona ali, eu leio a letra fria da lei, mas eu tenho um monte de dúvidas, como, por exemplo, na parte prática, como funcionaria essa redução de salários, como seriam essas férias, ainda dentro de período aquisitivo, eu só posso conceder para quem já tem direito às férias mesmo, quem está no período aquisitivo, como ficaria essas contagens de férias 13º? Eu trabalho no RH de uma administradora e, ok, suspendeu por 2 meses. O trabalho é interrompido, o contrato é interrompido, é suspenso, como é que fica? E brincando, porque nós estamos no Brasil, né? Não vou nem dizer certeza o que é dúvida. O que é dúvida, o que é quase certeza? Porque certeza nesse país não tem nada, né? Conta um pouco para nós, para a gente entender, por favor. Bom dia, Luiz. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite do Secov, na pessoa do Dr. Hubert Gebara e da doutora Moira Toledo, e dar um bom dia a todos os nossos espectadores. Como as minhas colegas tiveram a oportunidade de já falar, alguns atos de inconstitucionalidade da lei vão surgir, já surgiram, e vamos aguardar a judicialização. Por enquanto, nós vamos trabalhando com o que as MPs nos autorizaram e não tem nada ainda de jurisprudência, as MPs são recém-nascidas, mas algumas coisas nós já podemos afirmar. Então, você nos perguntou férias. A doutora Karina já adiantou, as férias, mesmo que não haja o período aquisitivo, que seja um funcionário novo, as férias podem ser adiantadas. Como que funciona o pagamento das férias? Também, como a doutora Karina adiantou, no 5º dia útil do mês subsequente. Apenas em relação ao terço constitucional, que é aquele chamado 1/3 de férias, é que poderá ficar para ser pago juntamente com o 13º salário. Um outro atributo que nós ganhamos para preservar os empregos é o banco de horas. Mas nos condomínios, claro que a lei trata do panorama geral do trabalho brasileiro, mas hoje, tratando mais especificamente dos condomínios e atingindo também as administradoras, nós podemos pensar em banco de horas? Sim, podemos pensar. Então, funcionários de administradoras podem ter banco de horas? Podem. E funcionários de condomínio também podem? Pode. Nós podemos ter em condomínios 2 situações diferentes. Então, um condomínio onde ninguém
viajou, não foi para o campo, não foi para a praia, todo mundo continuou em casa e morando no prédio. Então, a demanda aumentou. Então, o pessoal da limpeza tem muito mais trabalho. Eu conseguiria dar férias ou banco de horas para esses funcionários? Eu não entendo o porquê da não concessão do banco de horas. Se há muito trabalho, estourarão as horas? Não necessariamente. Mas, se nós tivermos uma situação de que houve que houve famílias que viajaram muito e que o condomínio está mais vazio, o pessoal da limpeza, por exemplo, é diferente da situação dos porteiros, mas o pessoal da limpeza, por exemplo, terá uma demanda menor de trabalho. Então, a limpeza do condomínio em si, em todo, terá que ocorrer, claro, e muito mais higienizada. Mas o recolhimento dos lixos, então, poderia se dar o afastamento desse funcionário e ele deixaria de trabalhar agora e no retorno, após esse estado de calamidade pública, desse estado pandêmico, ele retorna ao trabalho e as horas que ele deixou de trabalhar, ele acrescerá dentro de 2 horas extras, entre aspas, limite por dia, sem o recebimento das horas extras, porque são as horas provenientes daquele período que ele ficou um pouco afastado do condomínio. Em relação à redução e suspensão do contrato de trabalho, as minhas colegas também já trataram, mas eu vou só dar uma pincelada a título de contribuição, porque eu não sei se eu posso contribuir mais do que elas já falaram, mas a redução do contrato de trabalho de até 90 dias, sempre por acordo escrito entre empregado e empregador, sempre tem de ter um acordo escrito, e a antecedência do aviso para o empregado com 2 dias, e nos percentuais de 25%, 50% e 70%. A suspensão, como a doutora Cristiane muito bem colocou, é de 60 dias até 60 dias, podendo ser dividido em 2 períodos de 30. E também acompanhada por um contrato escrito entre empregado e empregador. Posso avançar um pouquinho, Luiz? Aqui não tem avanço, aqui você está tranquilo, eu só estou aqui ouvindo, aprendendo. É que eu não quero extrapolar o meu tempo. Em relação ainda às férias, acredito que ninguém esteja nessa situação. Condomínio muito menos, mas nenhuma administradora em concessão de férias coletivas. Mas ao contrário do normal que nós temos, do que as regras de direito do trabalho rezam, as MPs nos autorizaram a concessão de férias coletivas sem o prévio aviso ao Ministério do Trabalho e aos órgãos sindicais. Então, havendo necessidade, pode colocar toda a equipe em férias. Eu também acho que não seja uma situação em que as administradoras se encontram, porque elas também estão trabalhando bastante. Graças a Deus, a interrupção, a suspensão e a redução, acredito que aconteceram em pequenas proporções. E em condomínios, em administradoras, como nós estamos tratando, acredito que tenha sido menor ainda. E só para terminar esse bloco, esse nosso primeiro bloco, em relação ao teletrabalho, nos condomínios edilícios, não creio que haja, porque o teletrabalho é aquele que nós não estamos presencial e trabalhamos de casa, como muitos de nós, e agora nessa live estamos fazendo, mas para um porteiro é impossível trabalhar em home office. O pessoal de limpeza, menos ainda. Mas nas administradoras, porque eu tenho ciência dos contatos que nós temos, é de que o pessoal está conseguindo e brilhantemente atuar em home office. É necessário, a lei assim diz, também um contrato, mas pelo fornecimento de... Nem todo mundo tem os utensílios e as ferramentas. Então, normalmente se precisa de uma VPN, dos sistemas de que os escritórios, nós costumamos utilizar no nosso escritório, sentados à nossa mesa, nós precisamos ter esse sistema em casa. Claro que para o bom funcionamento da administradora, todos os que precisaram disponibilizaram. Obrigada. Eu que agradeço.
Agora eu fico aqui porque eu tenho que ir controlando, porque vão vindo as perguntas, né? Que agora é a melhor parte, aquela que eu mais gosto, porque eu não respondo nada, eu só falo. Então, vamos ver aqui, ó. Tem uma pergunta, a doutora Karina, até selecionei aqui. Ela acabou fazendo um comentário e acho que gerou uma dúvida que eu gostaria de entender. O condomínio que quer fazer a redução de jornada ou o afastamento temporário de um funcionário qualquer, ele precisa comprovar que houve redução de receita? Oi, Luiz. Bom, vamos começar no pinga-fogo, né? Antes, porém, eu queria só dar uma atualização, um dado, que hoje a medida provisória 936 deve ser votada no Senado. Então, pode ser que nós tenhamos alguma novidade, algum ajuste de redação. E a 927, que tem a maior parte das medidas, a 936, lembrando, trata da redução, dessa redução que nós estamos falando e da suspensão do contrato de trabalho, linkada com o benefício do governo, né, de preservação de emprego e renda, ela está hoje no Senado e deve ser votada. Então, assim, talvez a gente tenha que fazer uma atualização depois desse tema. Vamos ver como ele caminha. Mas, para falarem no texto que nós estamos trabalhando hoje, dessas medidas provisórias, não existe essa obrigatoriedade, Luiz. Então, foi até uma crítica feita na época, porque toda vez que se fala em negociação relacionada à principal contrapartida do contrato de trabalho, que é o salário, normalmente, quando se faz uma negociação dessa ordem, se faz em relação a um fato determinante, né? Olha, por que eu estou renegociando uma obrigação contratual? Em função de um fato que não me permite dar cumprimento àquela obrigação que eu estabeleci com o meu contratado, tá? Mas a medida provisória não traz obrigatoriedade de comprovação. É claro que esses itens de transparência, boa-fé e lealdade é inerente a qualquer ato jurídico. E no contrato de trabalho, como um ato jurídico que é, como um negócio jurídico que é, não pode ser diferente. Então, o que a gente espera é que no manejo dessas ferramentas, esses princípios de boa-fé, transparência e lealdade estejam sempre presentes. Por quê? Porque quando eles não estiverem, você vai dar margem à judicialização e à nulidade, porque são condições inerentes a qualquer negócio jurídico. Então, ainda que eu não tenha que comprovar, eu tenho que usar a ferramenta adequada ao quê? À necessidade. E nos condomínios, em especial, essa redução de salário, e lembrando, gente, a redução de salário vem de uma redução de jornada. Então, numa empresa em que, olha, eu vou reduzir a jornada porque eu reduzi o motor da minha atividade, ok. No condomínio, pode até ser, em algum caso específico, sei lá, vamos pensar num condomínio do litoral, que seja muito de veraneio, que não tenha ninguém. A gente está falando aqui para uma gama enorme da nossa representação, né? Pode ser que a redução de jornada possa ter demanda para isso. Talvez não na portaria, mas talvez em outra atividade qualquer, né? Então, você faz uma redução proporcional. Eu reduzo 25% a jornada e o salário. 50% ou 70%. A gente sabe que em algumas convenções coletivas do interior, fora de São Paulo, o sindicato patronal, quando fez a negociação com os sindicatos de trabalhadores em condomínios, limitou essa redução a 50%. Embora a medida provisória traga a possibilidade, em tese, de ir a 70%, onde existe convenção coletiva estabelecendo esse teto, isso precisa ser respeitado. Então, outra dica, quando a gente for partir para o uso da ferramenta, olhe sempre, além da medida provisória, o que há de convenção coletiva estabelecendo condições diferenciadas, porque elas têm força de lei, tá bom? Então, não sei se eu respondi, Luiz, mas é por aí. Não preciso comprovar, mas preciso ter boa fé e transparência para não correr o risco amanhã de ter, enfim,
né, uma nulidade, uma alegação de falta de boa-fé objetiva no contrato. Não, perfeito. É bom saber, até porque os condomínios aqui acabam reduzindo, buscando agora a redução de custos, né? E aí, já que nós estamos falando disso, eu fiquei agora com outra dúvida. E aí eu preciso do socorro de quem conhece bem a administração de condomínio aqui. Doutora Miriam, estou perdido aqui. Acabei Fala, Luiz. no meu condomínio tem um funcionário que está com Covid. O que eu faço com ele, doutora Miriam? E agora? Ele vai trazer um atestado e vai ser afastado. Aí a gente precisa, é complicado, precisa tomar cuidado com os demais, porque deveriam ficar também de pronto aviso, né? Precisa, em princípio, seria bom fazer exame em todos eles, né? E o síndico vai ter que tomar a deliberação de avisar ou não a comunidade, tá? Precisa ficar de pronto aviso, porque ele foi afastado. Confirmou que ele esteve, porque às vezes é suspeita, né, Luiz? Mas se confirmou, os outros precisam ser testados, no meu entender, tá? E ficar de olho, né? Ficar de olho, não tem outra alternativa. Porque também depende muito da imunidade das pessoas de pegar ou não o vírus, né? Porque todos eles estarão dentro dos parâmetros. Trabalhar de máscara o dia inteiro, álcool gel, lavar as mãos. Em princípio, alguns condomínios, inclusive, adotam, o que eu acho muito bom, que ele chega da rua, porque todo condomínio tem isso, vai tomar um banho, põe um uniforme, tá certo? E vai para o posto de trabalho. Muitos, inclusive, estão trabalhando, aliás, a maior parte de luva. Máscara é imprescindível, tá? E troca a máscara várias vezes por dia, que os condomínios todos compraram máscara, álcool gel, as luvas necessárias, porque as luvas de faxina são diferentes e por aí afora, tá? Mas eu acho, sim, que já ele trouxe o atestado, está afastado, é uma coisa complicada em condomínio. Entendi. Me falaram aqui que, na verdade, eu me confundi, não era o funcionário, não, eu fiz a pergunta errada. Era um condômino, doutora Miriam, não era o funcionário. Me informaram, o zelador veio avisar agora, né? O funcionário tá bom, graças a Deus. É o condômino. Aí, esse funcionário, o pessoal da limpeza, meus funcionários vão fazer o quê? Como é que eu vou fazer? Que agora eu estou perdido. Bom, o funcionário, sim, nós temos alguns casos confirmados que ficaram confinados. Tem que ficar confinado em casa e, do mesmo jeito, o síndico vai tomar a deliberação de se avisa a comunidade ou não. Agora, o funcionário da limpeza não vai ter contato com eles, Luiz. O funcionário da limpeza, o que vai fazer? Limpar mais o andar deles, mas ele vai estar confinado. A menos que ele comece a sair, o que não pode. Aí tem que tomar outra providência, uma advertência, né? Mas a limpeza do condomínio vai continuar a mesma, limpar mais vezes por dia, principalmente a botoeira do elevador, as maçanetas, quando você tem na entrada e saída. Tomar os cuidados maiores, isso já está sendo tomado. Agora, o condômino que está infectado tem que ficar em casa, fechado, ou está no hospital, um dos dois. Entendi. Agora vamos ver a doutora Cristina agora. Vou complicar um pouquinho. Aí, doutora Cristina, esse condômino que está infectado, que fica em casa quietinho, só ele. Mas ele vai colocar o lixo para fora, ele tem que ser feito... Não é aqueles prédios chiques assim, né? É aqueles prédios que a faxineira vai lá e faz a coleta de lixo, tem alguém que passa no andar e retira o lixo desse condômino. Então, ele está infectado, mas ele está respeitando a quarentena, o isolamento. Só que tem um funcionário do condomínio que está fazendo a coleta do lixo desse condômino com infecção. Esse funcionário, ele tem que ter alguma proteção, ele tem adicional de insalubridade, periculosidade, ele tem algum problema? Eu não entendo direito isso. O que acontece com esse funcionário? Conta para mim, doutora Cristina. Luiz, para qualquer adicional, tanto faz de periculosidade ou de insalubridade, é necessário perícia. E perícia não tem o que se questionar, precisa ser realizada. Bom, periculosidade eu acho difícil num condomínio, a não ser que se trabalhe muito perto de um... Fugiu agora o termo. De um... Gerador.
De um gerador. Obrigada, doutora Miriam. Agora, insalubridade é um fator que nós vemos de maneira corriqueira, não que seja sempre com laudo positivo, mas que é mais fácil de se ter a insalubridade do que a periculosidade. De qualquer forma, tanto um quanto o outro precisa de perícia. Mas o que o funcionário de um condomínio precisa utilizar até para se precaver? O condomínio precisa entregar as máscaras que todos nós estamos usando, e acredito que ainda vamos usar em um certo tempo um pouco mais largo. Então, máscaras de proteção, álcool gel também, e eu vejo com frequência, aqui no meu condomínio mesmo, tem álcool gel na frente, na parede do elevador, álcool gel quando nós abrimos os portões, os porteiros do meu prédio aqui, nós não encostamos mais nos botões para apertar, mas tem de ter o álcool gel. Há condomínios que, além das máscaras, também ofereceram aquele protetor, que é um acrílico, e também, hoje, como a Karina iniciou a fala nesta live, o e-commerce aumentou muito e as entregas de alimentos. Então, a precaução começa já na calçada. Então, sempre limpando as mãos de quem trabalha junto aos portões, oferecendo álcool gel, oferecendo as máscaras de proteção, oferecendo as viseiras de acrílico, tudo para tentar diminuir o contato e a propagação. O vírus não é é um vírus que se propaga muito rápido, mas ele não fica na altura dos nossos faces, ele cai, mas mesmo assim precisamos higienizar sempre a parte comum dos condomínios, e quem sai um pouquinho, nós temos que sair até para ir para o supermercado, nós estamos vendo os condomínios sendo lavados de forma corriqueira, com a equipe de limpeza, com os zeladores acompanhando. Então, todas essas medidas visam a proteção dos condôminos e mais ainda dos funcionários. Entendi. Luiz, Entendi. posso fazer Agora eu fiquei com outra dúvida. Oi? Posso fazer um gancho na fala da Cristina? Pode não, deve. Obrigada. Porque, assim, eu acho que nós estamos num momento em que nós estamos aprendendo, né, a lidar com uma situação muito nova para todos. E isso tudo que a Cristina falou é uma construção de cultura que a gente está absorvendo, eu acho que com muito sucesso. Eu acho que, assim, para sair de onde a gente saiu e chegar nisso foi muito rápido. Mas a gente não pode baixar a guarda, né? Porque dá trabalho, né? Então, eu acho que essa orientação, ela é uma orientação que ela tem que ser constante. A gente não pode relaxar. E, nesse momento, apesar da medida provisória 927 ter flexibilizado os prazos em relação a normas de saúde e segurança, nesse contexto de prevenção de contágio e de preocupação de valorização, que é o mote da nossa live, né, dessa nossa equipe de trabalhadores, principalmente nos condomínios, apesar dessa obrigação enquanto a prazo de laudo de PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, estar mais flexível, talvez seja uma ferramenta que, apesar dessa flexibilidade, não seja conveniente para nós, empregadores, adiarmos. Porque o olhar de um engenheiro, de um técnico de segurança, de um profissional habilitado para ver as condições daquele condomínio e te sugerir um EPI diferente, uma medida diferente na proteção contra agentes biológicos, que é o caso, né, que a gente está com preocupação desse recolhimento de lixo, eventualmente trazer uma alegação que, como muito bem colocou a doutora Cristina, vai ser necessário comprovar por meio de perícia, mas por que eu não, como empregador, também não vou me precaver e pedir uma avaliação técnica? Porque aí eu saberei que, adotando as medidas recomendadas por aquele técnico, por aquele engenheiro de segurança, eu estarei com uma eficácia
na minha prevenção de contaminação com o agente biológico em questão. Então, talvez, nesse momento, apesar de nós não sermos obrigados a renovar o laudo de PPRA, seja uma medida interessante, preventiva, para que a gente se acautele ainda um pouco mais com essa questão de recolhimento de lixo, às vezes máscara descartada pelo morador da forma inadequada, também orientar os moradores nesse sentido, olha, você que está usando máscara descartável, por favor, não joga lá no lixo do condomínio de qualquer jeito, vamos descartar isso dentro de um saco fechado, e nós não vamos expor nossos funcionários e os condôminos a esse contágio, né? Karina, Luiz, agora sou eu que peço essa autorização. Vamos lá. Para esses laudos, mesmo que não estejam... Só complementando, quem sou eu para complementar, Karina? Mas até para fins de eventual fiscalização que um condomínio vier a sofrer. Foi feito o laudo, nós estamos adequados, estamos evitando contágio, estamos entregando os EPIs, até para eventual fiscalização. Luiz, deixa eu também fazer você fez uma situação específica, ok? Quer dizer, o condômino contaminado que está em quarentena. Pelo que você me passou aí, esse condômino, em tese, mora sozinho, porque senão vai ter alguém para pôr o lixo para fora. A esposa, a filha, o filho, o empregado, alguém. Supondo que seja isto, que ele é sozinho e está lá de quarentena. O que vai acontecer? Quando nos prédios em que ainda há a coleta de faxina na porta, que o faxineiro vai, toca a campainha às 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, enfim, para o condômino pôr o lixo, o faxineiro vai estar com um saco maior, onde cada condômino vai jogar o seu lixo. Além disso, o faxineiro estará de máscara, de luva, e depois vai limpar estas luvas e limpar a mão também. Porque a contaminação vem do quê? Do condômino contaminado ter pego o saquinho de lixo dele e dado na mão do faxineiro, é isso? Pelo que eu entendi que você pôs esta situação, é isso? Miriam, eu quero fazer uma situação catastrófica, entendeu? Coisa eu sei, por isso que eu estou falando. dúvida pra gente. A gente tem que fazer aquele, o cara mora sozinho, não tem ninguém, ele se vira, a faxineira vai ter que pegar quase na mão dele. A gente tem que fazer aquele negócio bem catastrófico. Dúvida? Então, essa eu respondo. Então, é por isso que eu digo que, nesta pandemia, o faxineiro não tem que pegar lixo de ninguém na mão. Tem que ir com um saco grande e cada condômino ir jogando o lixo ali no horário pré-estabelecido. Para evitar exatamente isso, porque você tem, além de tudo, o contaminado e aquele que pode estar sem saber. Não é isso? Então, o melhor é o faxineiro, quando houver isso, recolher o saco de lixo grande e toca a campainha, o condômino joga o lixo dentro e vai lá e vai para o descarte. Ok? Tá certo, é isso que eu quero saber. Como precaução. A doutora Karina, com a intervenção dela, já me poupou uma dúvida, que eu ia perguntar exatamente sobre EPIs e tudo. Mas eu ainda fiquei com uma dúvida sobre a doutora Cristina. A doutora Cristiane está lá na pausa, ela está de castigo. Daqui a pouco eu vou fazer uma dúvida para a doutora Cristiane. Deixa ela de castigo um pouquinho. Doutora Cristina, eu fiquei na dúvida sobre a sua explicação ali sobre esse condômino e tudo. E a situação aqui que eu fiquei meio perdido agora. Afinal, a Covid, ela é um acidente de trabalho? É uma doença ocupacional? Já existe alguma decisão? Como é que eu faço? Para eu me precaver, para eu tentar entender alguma coisa. Olha, Luiz, eu começo a minha resposta falando que na MP 927, o artigo 29, diz que os casos de contaminação pelo coronavírus, Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal. Bom, semana passada houve um julgamento pelo STF, não falando que o Covid é doença profissional. O julgamento não foi assim. Mas o que o STF quis sinalizar é que depende das evidências concretas. Então, mas como eu vou saber se um funcionário adquiriu Covid? Onde que ele adquiriu? Foi no trabalho? Ou será que no fim de semana ele foi visitar algum parente, algum amigo, resolveram fazer um churrasco? Então, vou um pouquinho mais além. Como que ele vai para o trabalho? Ele não está fazendo teletrabalho, não está trabalhando home office?
Ele está indo para o escritório, para a empresa, vai de transporte público, vai de carro, ou vai de moto, vai de carona. Então, tem muitas situações onde ele pode também adquirir esse Covid. Então, é doença profissional? Depende das evidências concretas. E foi assim que o STF sinalizou. Então, tem de ser analisado. E agora eu falo como advogada, não como médica. Eu acredito que haja uma maneira de se experimentar assim, o quanto tempo que ele já está. Porque se fala em quarentena de 14, 15 dias. Mas será que foi a semana passada que foi sinalizado? Opa, o que será que ele fez a semana passada? O churrasco foi a semana passada? Ou a visita para um parente foi a semana passada? Há 2 dias? Há 7 dias? Então, tudo tem de ser analisado. É caso concreto, é evidência concreta. Foi assim que o STF sinalizou de que cada caso tem de ser analisado. Pode ser que tenha sido uma doença profissional. 2 colegas trabalhando num distanciamento não muito longo, onde um já tenha o vírus e não sabia, ou é assintomático, e ficaram um pouquinho sem máscara, ou começaram a almoçar e passou para o colega. Ou pode ser que tenha pego num trajeto, ou ainda que tenha sido pego fora. É questão de exame e é questão de evidências concretas, não necessariamente doença profissional. A dificuldade é que hoje, com o entendimento nos tribunais, em alguns casos, ainda que seja no trajeto, né, é capaz de ser considerado um acidente do trabalho, preenchimento de CAT e tudo mais. Essa é uma insegurança que nós não temos, né? A insegurança existe e vamos ver as cenas ainda, acredito que judicializada, mas não podemos encarar como o Covid é uma doença profissional e ponto final, não existe de outra maneira. Não, tem de ser analisado. Entendi. Vou tirar a doutora Cristiane da geladeira agora. Já ficou lá de castigo bastante tempo, agora eu vou tirar da geladeira. Acho que é fácil. Você fez aquela explanação assim, vou rápido e ficar aguardando. Agora eu deixei 87 perguntas só para você. Primeira dúvida que eu tenho. Acabei de ser dispensado da empresa, estou no RH de outra. Aí vieram com a seguinte dúvida que eu não sei o que fazer, preciso consultar um advogado. Meu condomínio lá, minha administradora, suspendeu o contrato de trabalho pelos 60 dias. Como é que eu vou fazer férias dessa empresa? No final do ano, trabalhou só 10 meses, não trabalhou 12. O 13º é integral? As férias interrompe, suspende, como é que fica? Eu tenho certeza que não sou só eu que tenho essa dúvida. Eu acho essa pergunta fantástica, mesmo porque eu terminei de escrever um artigo, logo ele está sendo publicado aí sobre isso. Aí depois eu passo o link para vocês, é do Secov. Mas antes, deixa eu só fazer aqui uma pequena observação, até complementando o que a doutora Cristina falou, né? Saiu muita matéria sensacionalista dizendo que agora o STF decide que Covid é doença do trabalho, enfim, né? Ocupacional. Então, muitas pessoas passaram a acreditar. Então, fica uma alerta para que não caiam nessas fake news, né? Até fake news porque as pessoas querem vender a matéria, querem vender o que vem por trás da matéria, né? Importante que acompanhem mesmo essas lives, essas discussões são muito importantes. Era só uma observação sobre esse caso, né? Mas falando sobre a questão de férias, dos avos, né, e do 13º em caso de rescisão, aqui, se a gente for fazer uma interpretação gramatical do que está escrito na lei mesmo, e a gente for pelo conceito de suspensão do contrato, e até brinco com os meus alunos, né? Como tem S de suspensão, é sem salário e sem trabalho. E aí não conta para nada, né? Mas se a gente for levar isso ao pé da letra, ninguém vai pagar nem avos de férias e nem 13º, porque não teve trabalho, não teve salário, teve a suspensão literal. Nesse caso, a gente precisa levar para uma interpretação diferente. Eu não vou entrar nos tipos de interpretação que cabem aqui, mas para que os condomínios e as administradoras fiquem mais atentas a essa questão, até fazendo de uma forma bem macro, né? Se a gente for na CLT, o artigo 130, que fala sobre as férias, ele fala sobre a questão do período de vigência do contrato de trabalho. Apesar dos funcionários estarem com o contrato suspenso, o contrato de trabalho vai continuar vigente. Então, se for levar por essa interpretação do artigo 130 da CLT, por mais que o contrato esteja suspenso, você vai ter que contar esse período para as férias, para os avos das férias, porque não entra no artigo 133, que são os casos em que o empregado deixa de receber as férias.
E se você for contar o período de 30 dias que está lá, enfim, caso de que o empregado não tem trabalho, mas recebe o salário, não é esse caso também, porque ele não está recebendo o salário. Então, não é nenhuma das hipóteses do 133, que exclui o direito às férias, e se você precisar de uma fundamentação de uma forma geral, como eu disse, macro, né, você vai no 130, diz o contrato de trabalho continua vigente, por mais que tenha uma suspensão que a gente está chamando aí de sugêneres, enfim, tem outros nomes, uma suspensão diferente do contrato de trabalho, então você vai encontrar esses avos para as férias. No caso do 13º, a lei da gratificação natalina, lá, que é a lei 4.090 de 62, se eu não estou enganada, ela diz o seguinte, que você conta o mês que houve o efetivo trabalho ou prestação de serviço. De novo, se você for levar para uma interpretação gramatical, essa questão de suspensão do contrato, você não vai contar para os avos do 13º. Aí, de uma forma resumida, numa rescisão você pagaria as férias, com relação a essa suspensão do contrato, mas não pagaria o 13º com relação a esse período de suspensão do contrato. Mas, aí fica aí uma pequena observação que também acredito que pode ser judicializada lá na frente, né? Foi o empregado que deu causa a essa suspensão? Foi o empregador que deu causa a essa suspensão? Não é um período de exceção mesmo, que a doutora Karina falou, que é o direito do trabalho pandêmico? O próprio STF já está usando essa exceção, essa questão da pandemia, né, flexibilizando a própria Constituição, né, já é uma coisa diferente que a gente está enfrentando, que a gente nunca enfrentou no meio jurídico, né? Então, cuidado, né? Pode ser, eu posso pagar as férias, mas não posso pagar o 13º. Se você for por essa interpretação gramatical, não vai ter problema. Mas aí, o que o condomínio pode fazer, né? Paga as férias, não paga o 13º? Verifiquem. Eu acredito, né, que o melhor dos casos é você pagar. Paga o 13º, paga as férias. Mas tem essa previsão de pagar as férias e não pagar o 13º. Mas nunca, realmente, não aconselho a irem pela interpretação de que é suspensão de contrato, não tem trabalho, não tem salário, não vou contar para nada, mesmo porque a própria MP está dizendo que não vai ser levado para fins previdenciários esse período de suspensão, né, e de redução também. Tanto que dá a possibilidade para o empregado ele mesmo contribui de forma facultativa se ele quiser que esse período conte para fins de contagem de prazo, para aposentadoria, enfim. Não recomendaria que fossem por essa interpretação de suspensão, então não tem trabalho, não tem salário, não pago avos de nada, né? Nem de férias, nem de 13º. Mas se o condomínio preferir, então, pagar as férias, os avos, e não pagar o 13º, tem aí uma fundamentação legal. E se ele preferir por um caminho mais seguro, paga tudo, enfim, né? Depende do caixa também, né? Mas tá vendo que é bom que a gente responde e não responde, né? Tem sempre o depende. Como diz o doutor Hubert, é o mal de todo advogado, né? Tem dois braços. Por um lado é assim, por outro é esse. Então a gente nunca responde nada. A gente tem o benefício de dizer que a gente é só o advisor, né? A gente dá os caminhos. Quem escolhe os caminhos é o cliente. Aí agora eu fiquei com outra dúvida aqui. O chefe entrou aqui, ele falou que teve umas mudanças de plano aqui. Nós colocamos um funcionário aqui, nós reduzimos a jornada de trabalho dele. Só que agora o volume começou a ter mais trabalho. Eu posso fazer... Ele está em jornada reduzida, hein? Eu posso fazer ele fazer hora extra dentro da jornada reduzida ou eu tenho que cancelar a jornada reduzida? O que eu faço? Eu estou perdido. Diga para mim, doutora Cristina. A doutora Cristina já fez assim, ó. Eu já faço assim, ó. Eu estou sendo o terrorista. Eu quero fazer as coisas. Falo, coisa fácil, eu não quero. Ó, se nós tivermos ao contrário, vamos debater. Quero ver agora. Vamos lá. Eu vou fazer assim, então, se você me permite, eu vou passar a palavra para a Cristina para ela falar por que não, depois para a Karina para ela falar por que sim, aí depois eu pego e dou minha opinião, pode ser? Combinado, vamos lá. Doutora Cristina, por que não? Então, ó, só terminando a última pergunta, que vocês falaram de correntes, no direito sempre há, no mínimo, 2 correntes. Né? Nós não temos isso na faculdade, desde a faculdade, né? Eu entendo que não pode haver hora extra, já que a jornada está reduzida. Porque se houve uma redução, o funcionário já está trabalhando menos, já tem a jornada diminuída e, consequentemente, o salário diminuído. Agora, poxa, mas entrou uma contenção e vamos ter de fazer hora extra? Eu entendo que não, que a própria MP assim pautou, e inclusive com incidência de multas de pagamento de indenizações. Respeito comentários ao contrário. Doutora Karina, está contratada aqui na empresa. Eu preciso de alguém que diz sim. Então,
É que naquele cliente que vai procurar advogado, ele não vai procurar advogado para resolver o problema, ele vai procurar advogado que vai dar a resposta que ele quer. Não pois é. Nem sempre a gente tem essa resposta, né, Luiz? Mas, assim, se eu ainda tentando pegar um sentido da exceção, eu concordo, em parte, com a Cristina naquela questão assim, olha, se eu que tenho o poder diretivo e eu que tenho nas minhas mãos, né, como empregador, a definição da minha estratégia, antes de eu fazer a redução, eu tenho que calibrar a minha demanda. Porém, numa situação de imprevista, numa demanda inadiável, que, se não atendida, poderia trazer um prejuízo à empresa, pontualmente, a hora extra, eu entendo até possível. O que a MP trouxe como vedação foi o caso de suspensão do contrato de trabalho, onde, se eu acionar esse trabalhador, eu descaracterizo a suspensão. Então, essa sim, a gente tem uma certeza muito clara de que ele está suspenso, ele está suspenso. E eu não devo mesmo acionar, a não ser que eu suspenda a suspensão. Estou chamando de volta. Agora, está suspenso, mas você faz isso aqui para mim, é só uma horinha no teu dia. De jeito nenhum. No caso da redução da jornada, eu ainda tenho um pensamento um pouco mais liberal no sentido de que, olha, houve uma situação inevitável, um caso de força maior dentro da força maior, pontual, eu entendo até possível. Agora, isso não pode ser uma rotina, não pode ser uma hora extra habitual, porque sim, nós fizemos uma alteração muito relevante no contrato de trabalho. E entendo também que essa hora extra, se ela for gerada em caso excepcional, não deveria estar num banco de horas. Ela deveria estar remunerada no momento, na folha em que ela é realizada. É assim que eu vejo. Se por um lado, eu dei esse outro lado. Aí, enfim, vamos ver, Cristiane, o que ela coloca da terceira corrente aí, Cris. Como a gente fala, né? Eu sigo o revisor, que eu vou mais pela corrente da doutora Karina, vamos chamar assim. Porque a MP, ela veda só a suspensão, né? Durante o período de suspensão, você não pode trabalhar. Senão, corre o risco até da empresa ter que pagar todo aquele mês de uma forma como se não tivesse ocorrido a suspensão, com todos os encargos, inclusive trabalhistas, enfim, né? Agora, para redução, não fala nada. Então, se a gente aplicar, como diz que o intérprete não pode fazer uma interpretação além do que está escrito na lei, né? Mas também entra de novo naquelas questões de interpretação, né? Eu gosto, mas enfim. No caso de redução, realmente, se precisar, teve uma medida aí urgente. A doutora Karina falou, né? Uma força maior dentro da força maior, se isso for possível. Mas é um caso de urgência e acredito que se a empresa ficar materializar essa questão, colocar num e-mail, formalizar essas horas extras, esse pedido, justificar, acredito que não vai ter problema não, né? Mas tem que levar em consideração realmente a função que o empregado pratica, né? De repente precisou aumentar o serviço de limpeza, teve um caso que aconteceu, aí de repente surgiu um caso de um condômino com Covid, precisa reforçar essa questão, chama ele para compor de repente umas 2 horas a mais naquele período. O que acontece sempre, mesmo com período de pandemia ou não, estourou alguma coisa, um cano que inundou os elevadores, você precisa de mais gente para fazer essa limpeza e essa manutenção. Acredito que num caso assim, se a empresa formalizar tudo isso e requerer uma horinha a mais, enfim, não tem problema, desde que seja realmente tudo justificado, de acordo com a função também do empregado. Né? A gente está no momento, né, pessoal, do razoável, né? Assim, eu acho que em tudo, eu já falei aqui de boa-fé objetiva, eu acho que nesse assunto, quanto mais você tiver linkado na sua fundamentação de fato, a tua fundamentação de direito pode ser, digamos, reforçada pela tua fundamentação fática em relação à adoção de uma medida ou de outra. E até queria, dentro desse olhar, desculpa até se eu inverti um pouco a lógica, mas a verborragia não me permitiu a contenção. Nessa questão também da caracterização de doença ocupacional ou de doença do trabalho, como ela não é absolutamente sim e nem absolutamente não, eu acho que assim, a demonstração da necessidade da presença física daquele trabalhador naquele ambiente é determinante, porque todas
todas as questões de trabalho presencial, de expediente, de exposição, elas estão sempre linkadas assim. Preferencialmente, trabalho remoto. Não deu para ser trabalho remoto? Tem que ser trabalho presencial? O que eu estou fazendo para proteção efetiva? Então, essa questão de prova que a doutora Cristina bem colocou, olha, vai ser analisado caso a caso. Se fala de uma inversão do ônus da prova com essa suspensão da eficácia do artigo 29 da medida provisória 927, então eu, empregador, eu tenho que estar preparado para ter uma inversão de ônus da prova. Então, eu acho que eu tenho que estar preparado para dizer, olha, esse trabalho, eu não fiz ele vir trabalhar aqui na minha empresa porque eu quis, que eu queria. Não, porque era necessário presencialmente, porque o trabalho remoto não era possível. Isso já vai ser uma boa forma da gente ver que não foi uma negligência do empregador com as questões de saúde, porque a gente sabe que numa cidade grande como São Paulo, o uso do transporte público ainda é um desafio a ser vencido, porque não deixa de ser uma exposição. Então, eu estou determinando esse trabalho presencial com necessidade? Ou de uma maneira pouco responsável, porque esse trabalho não é necessário e eu estou expondo essa pessoa a esse risco? Então, os fatores de bom senso, de boa-fé, de fundamento fático e de medidas efetivas de proteção vão fazer muita diferença, porque vai judicializar. E eu já brinquei com os meus colegas aqui de painel, os advogados trabalhistas estão de novo na moda, né, gente? Porque a gente tem essas leis e a questão está apenas começando a ser discutida. No período da prescrição trabalhista aí de 5 anos, pelo menos, a gente vai ter muita discussão. Os advogados trabalhistas estão em alta, doutora Cristiane. Doutora Miriam, fiquei com outra dúvida aqui agora. Eu vou te falar, doutora, eu tenho um chefe aqui, ó, que cada hora vem com uma coisa, ele só quer saber as coisas absurdas aqui. Meus funcionários estão querendo seguir a recomendação do governo. Nós estamos ali, vamos entrar agora no período de abertura gradual, né? E aí os funcionários não querem vir de transporte coletivo. Eles querem vir de carro. E querem que o que eu pague de vale transporte, eu pague em dinheiro para eles virem de carro. Posso fazer isso? Tem algum problema? Tem alguma implicação? Preciso me documentar? Como é que eu... Pode ser substituído, o vale transporte pode ser substituído por vale combustível, tá? Pode, o tanto que muitos funcionários de prédios, nós já fizemos isso, e inclusive naquela semana em que o nosso prefeito determinou aquele rodízio, ficou um horror para os funcionários, porque eles podiam, por exemplo, noturno, podia ir de carro e entrar às 22, só que no dia seguinte, às 6, ele não podia usar o carro. Felizmente, aquela semana foi abolida, né? Porque o próprio Sindifícios e nós já tínhamos feito um pleito para o prefeito, mas aí ele voltou atrás. Pode sim ser substituído por vale combustível, tá? Sem problema nenhum. Então tá bom. Vou fazer uma última pergunta aqui que veio no chat para nós. Essa pergunta vai ser uma pergunta geral, que eu gostaria que cada uma desse a sua opinião sobre a pergunta, para nós vermos se todas concordam com o mesmo assunto ou se vão divergir novamente. E aí eu já pediria que já fizessem as considerações finais, porque nós já estamos aqui no horário de encerramento da live. Eu já gostaria de agradecer a todos os presentes, as palestrantes, agradecer a doutora Moira pela iniciativa, pela condução, está fazendo aí um trabalho muito bom. Você foi recentemente incorporada, agregada, trazida para a diretoria, para a vice-presidência de Administração Imobiliária e Condomínio. Não posso deixar de agradecer nosso grande Hubert pelo trabalho fantástico que ele sempre fez à frente da parte de condomínios no Secov e toda a equipe que ele consegue ter com ele, sabendo o profissional capacitado, competente, fantástico que ele tem na área de condomínios. Então, a pergunta é simples, como todas até agora. Eu sei que não vai gerar nenhuma dúvida, né? Meu chefe, de novo, ó, nós estamos aqui com a empresa fechada, estamos trabalhando aqui em home office, já não aguento mais ficar aqui em casa, já mandei minha esposa para o paredão 5 vezes,
ela já me mandou 8, nós voltamos toda vez do paredão, não conseguimos ser eliminados. Mas eu tenho amanhã, estou aqui em home office, completa meus 60 dias hoje. Eu preciso voltar para a empresa amanhã, só que a empresa está fechada. E eu trabalho, a minha atividade não me permite, aliás, desculpa, o contrato foi suspenso por 60 dias e a minha atividade não me permite trabalhar em home office. Eu trabalho lá na empresa que eu trabalho, eu sou a pessoa que cuida do estacionamento. E aí a empresa está fechada, está todo mundo em home office, eu estou lá no estacionamento, não posso ir trabalhar. Já tive o contrato suspenso, não tenho condições de fazer home office, não tenho condições de ir para a empresa e a empresa não quer me demitir porque eu sou um funcionário que já trabalha muitos anos e tudo. Já tive as férias passadas, férias futuras, a empresa já fez tudo o que tinha que fazer. Qual a saída? Tem previsão de uma nova MP? O que a empresa pode fazer se já deu férias vencida, férias futura, suspendeu o contrato, redução não vai mudar porque o funcionário não vai ter o que fazer? Como é que eu ajudo a empresa dessa maneira? Doutora Cristina, me ajuda? Ajudo. Luiz, posso só completar a pergunta anterior que a Miriam estava falando sobre a substituição do pelo vale combustível? A substituição, ok, pode ocorrer, mas nunca pagar nada em pecúnia, em dinheiro, depósito na conta. Então, ou pagar vale transporte ou vale combustível, mas nunca em dinheiro, porque em dinheiro caracteriza salário. Integra o salário. Sim, okay? É isso mesmo. Bom, obrigada, Cristina. Imagina, é isso. Nós estamos aqui para nos ajudar e complementar. Eu entendo que não haverá renovação, não pode haver, não que não haverá, porque podemos ter uma surpresa do Congresso, mas que pela MP 927, 936, não pode ter prorrogação. Tanto a suspensão quanto a redução, elas foram claras, uma em 60, outra em 90, e pelos artigos que temos, pode ter uma novidade, mas pelos artigos que temos, nestas duas MPs, não pode haver prorrogação. Adoraria. Doutora... Ou que já terminasse o estado pandêmico, melhor ainda. Mas pelos artigos, eu não acredito que possa haver uma renovação. Deixa eu ver se eu vou ser voto vencido de novo agora. Vamos ver. Eu vou inverter a ordem. Doutora Cristiane... depois a gente vai poder voltar para fazer as nossas, sei lá, de repente, pode agradecimentos ser. Ou algumas pontuações finais, pode ser? Pode ser. Assim, a doutora Moira briga comigo depois assim no off. Tá, não tem problema, então, pronto. Está liberado, tudo bem. A gente não tem 5 horas de live, não era isso que tinha sido combinado? Não, mas com relação à pergunta, se for usar os instrumentos que nós temos vigentes hoje, a opção, já que já usou tudo que podia usar, era, de repente, dar uma licença remunerada. Até porque tem essa possibilidade, tanto na CLT, como, enfim, na 13979, né, se tiver suspeita de Covid, enfim. Pode ser usada uma licença remunerada. Claro, na pior das hipóteses, se a empresa não estiver conseguindo fundo de caixa, se tiver um fundo de caixa para isso, se o condomínio não tiver dinheiro, vai ter que fazer uma rescisão, mas aí vai fazer rescisão também com base no quê? Não tem um dinheiro reservado para isso também, né? Então, eu acredito que para preservar o emprego e a renda, dar uma licença remunerada seria a melhor das alternativas, já que já foi gasto tudo, né? Já antecipou feriados, já antecipou todas as férias, inclusive as férias futuras, né? Tudo bem que dentro do tempo que a gente tem aí de MP não daria tempo de fazer tudo isso, não dá para usar todas as medidas ainda não, tem como usar ainda as alternativas. Mas supondo aí que não tem mais, daria então as férias remuneradas. Acredito que seja aí a licença remunerada. Acredito que seja o melhor dos mundos aí para preservar o emprego do funcionário, né? Agora, só tem essa opção, doutora Karina, tenho que gastar, não tem jeito, nada que eu economize? É o que resta, Luiz. Eu acho que realmente as alternativas são essas. Se é a intenção de preservação, pode valer a pena, se é um capital humano importante para mim e que depois, numa retomada, eu vou contar com aquela pessoa para alguma atividade de confiança, enfim, eu acho que é o caminho, né? Fiquei pensando aqui,
se essa licença remunerada poderia ser em jornada reduzida. Quem sabe, né? Para não ficar, olha, acabou a suspensão, então eu vou arcar com aquilo e ele não tem atividade, ele fica em home office com jornada reduzida. A doutora Karina foi Nenhuma certeza. Travou o vídeo dela, né? Acho que o pessoal do sindicato viu e cortou. Falou, não. Reduzir salário e tal, tudo... Acho que a doutora Karina não voltou. Mas é necessário observar esse prazo da redução também, só tomar cuidado, porque a redução de salários, da forma como a gente tem na nossa legislação, ela não é permitida. Minha conexão está ruim. Pela Constituição Federal, ao menos que tenha realmente um acordo coletivo com os sindicatos que permita fazer isso, né? Uma convenção coletiva mais específica. Doutora, voltou. A Karina está de volta? Desculpa, gente, eu caí. Eu voltei. Não, o sindicato te derrubou. Você falou em reduzir salário, o sindicato te derrubou. O sindicato dos empregados falou, não, corta a Karina. Mas é claro que isso sempre dentro dos instrumentos de formalização adequados. Aliás, se eu puder já fazer uma consideração final amarrando aqui na tua proposta de encaminhamento, Luiz, em função do horário, eu diria o seguinte... Por favor, aproveite. A questão da formalização da adoção das medidas é questão crucial da regularidade delas. Então, quando eu faço uma medida de suspensão, eu tenho 10 dias para entrar no Ministério da Economia, no sistema, na plataforma Empregador Web, eu tenho 10 dias para comunicar ao sindicato se não foi por meio de um acordo coletivo. No caso dos empregados de administradoras, como nós já temos a convenção coletiva autorizativa de todas essas medidas, não é necessariamente exigido o uso de acordo coletivo, porque a convenção já abrange e a comunicação não precisa seguir esses prazos, ela é quando demandada pelo sindicato. Mas, no caso do empregado em condomínio, sim, vige a medida provisória, o sindicato tem que ser comunicado em 10 dias e, em qualquer caso, eu reduzir ou suspendi para o trabalhador receber o benefício, eu tenho que fazer a informação no portal, na plataforma Empregador Web. Então, a comunicação com o funcionário de que eu estou adotando essa medida, de que se ele foi para home office, eu avisei com as 48 horas de antecedência, as férias a mesma coisa, eu tenho que cuidar dessa documentação, desse arquivo, porque isso é uma garantia importante, eu não digo nem uma garantia absoluta, mas é um instrumental de suma importância para sustentar as medidas, para que elas não sejam rediscutidas, pelo menos os seus aspectos formais, para trazer uma nulidade futura. E, enfim, para me despedir, eu quero agradecer muito, dizer que eu aprendo muito com vocês, agradecer a Moira e dizer que no Secov, tendo a oportunidade de conviver com a experiência, com a sabedoria do Dr. Hubert, com a inovação e com a vanguarda da Moira, eu só tenho aprendido todo dia um pouco mais. Depois de 20 anos de casa, eu aprendo todo dia, isso é muito legal, isso faz a gente querer continuar o trabalho e fazer um trabalho que atenda aí aos anseios do momento. Adorei estar com vocês nessa live, gente, fico sempre por aqui, tá bom? Foi ótimo, obrigado, Karina. Doutora Cristina, que acabou nem fazendo as considerações finais, por favor, doutora. Como é gostoso ouvir a Karina falar, né? Além de ela ser muito elegante, eu tenho prazer em ser espectadora dela. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Em resumo das MPs, achei bem saudáveis para o país, para as empresas, para o governo e principalmente para os trabalhadores. Torcendo aqui para que a pandemia se esvaire logo, que possamos todos ter uma vida normal. E agradecendo a todos os colegas que participaram nessa live, eu me despeço por hoje, desejando a todos muita saúde. Foi um prazer passar parte da minha manhã com vocês e com os nossos espectadores. Muito obrigada a todos. Doutora Miriam, suas considerações, por favor.
Bom, Luiz, eu agradeço ao Secov e principalmente ter participado com vocês dessa live, que todo dia eu aprendo um pouco e com vocês hoje eu aprendi uma montanha de coisa. E desejo a todos um bom dia, tá? Aliás, e que a gente consiga sair logo desta pandemia com saúde e cada vez mais a gente junto nos nossos órgãos de classe para poder contribuir para o mercado. Tá? Obrigada para vocês e um abraço. Tá? Obrigado, doutora Cristiane. Eu queria me despedir deixando mais incertezas, porque eu não gosto de deixar nada na certeza. Queria deixar aqui para vocês pensarem o cálculo do salário maternidade da gestante, se o contrato for suspenso ou se ela teve a jornada reduzida e o salário também. Né? Isso no projeto de lei de conversão da MP em lei, que como está pautado agora para ser votado, se bem que está pautado desde a semana passada, eu não sei como é que vai ser, né? Acredito que hoje não saia nada ainda, porque tem muitas questões para serem discutidas. Mas essa questão do cálculo do salário maternidade, esse projeto de lei, ele conserta, né? Que diz que o salário, então, maternidade vai ser por conta do salário que a gestante, tanto a gestante como a gestante doméstica, recebia antes de todas essas medidas. Isso seria uma medida mais justa para a gestante. Enfim, fiquem aí para pensar. A questão do aprendiz e do banco de horas. Os aprendizes menores de 18 anos, eles não podem ter a jornada do contrato deles aí estendida ou prorrogada. Então, se vocês derem banco de horas para o menor de 18 anos que, de repente, trabalha aí como aprendiz nas administradoras, cuidado também, né? Fica essa questão, não pode prorrogar depois, como é que eles vão compensar esse banco de horas que já vai começar negativo. A questão do teletrabalho e quem faz aí, de repente, uma hora extra, né? Não é porque ele está lá como exceção do artigo 62 que não faz o controle de jornada que não pode haver o controle de jornada. Cuidado, porque se usa VPN, essas coisas, dá para a gente rastrear quando o empregado está trabalhando. Então, ficam aí algumas dúvidas, inclusive se tem a possibilidade de ter um acidente de trabalho dentro de casa quando a pessoa está trabalhando no teletrabalho. Enfim, agradeço o convite, agradeço aqui estar na presença dessas mulheres maravilhosas, né, do Dr. Luiz também, agradeço o convite feito pela doutora Moira, feito pelo Dr. Luiz, feito pelo Dr. Hubert, né? E, enfim, foi um prazer muito grande estar em contato com todas essas visões diferentes e iguais ao mesmo tempo, né? Com todas essas dúvidas que a gente tem do direito do trabalho e pandêmico, né? Em plena pandemia. Muito obrigada. Olha, eu só tenho a agradecer a você, a Hubert, a essas profissionais fantásticas que você conseguiu organizar nesse evento. E fico feliz de não ter respondido nada, só ter ficado coordenando. Foi tão bom isso. Sempre que precisar, você pode contar comigo para isso, tá? Olha, e vou contar, viu, Luiz? Porque a sua mediação, a sua coordenação foi incrível. Eu fiquei aqui babando, me divertindo. Foi leve, eficiente. E o nosso time de especialistas também brilhou. Eu aprendi muito hoje. E eu quero agradecer muito a todos. Certamente também posso falar até em nome do Hubert, porque ele também agradeceria, agradecer a ele sempre pela experiência, como a Karina colocou, é sempre muito bom, eu tenho aprendido muito em trabalhar com ele e com todos vocês, pela recepção na diretoria, Luiz, pela participação de todo mundo hoje. Eu, de fato, estou muito feliz, muito motivada e fico muito grata mesmo e conto e quero continuar contando. Cristiane, já vou te trazer para o grupo, viu? Para você, a Cristina já faz parte, agora que a gente já te conheceu, também vai vir fazer parte do nosso grupo de discussões quando o tema for esse, porque é muito bom contar com gente que conhece com profundidade na prática, e aqui vocês demonstraram isso o tempo inteiro, foi muito legal. E muito obrigada, inclusive, pelas palavras que vocês me dirigiram. Eu fiquei muito feliz. Tem sido muito bom trabalhar junto com esse time aqui, com todo mundo. Tem sido, assim, de fato, uma experiência e tanto, um aprendizado e tanto. Enfim, encerramos por hoje. Na semana que vem, a gente não vai fazer a live semanal. A nossa ideia, nós vamos fazer um webinar sobre a reabertura inteligente nos condomínios e nós vamos trazer para esse nosso webinar a palestra do Peter, que ele é do presidente do IREN lá fora, então vai ser uma palestra internacional, vai ser muito interessante.
Bom, a gente já está com uma quente, a gente deve divulgar em 1 ou 2 dias, e todo mundo, por favor, venham participar com a gente, e logo, logo a gente passa mais informações a respeito disso. Muito obrigada. O primeiro é muito mais... E um bom dia, um bom resto de semana para todos. Super obrigada.